Então, galera, o meu xará Gabriel Galípolo nem parece que é amigo do Lula. Impressionante. Mandou a real e falou que o Banco Central vai manter juros restritivos por bastante tempo. Ele que mandou essa real falou desse ponto aqui. Os juros estão muito elevados no Brasil, a taxa Selic está quase chegando a 15%. Provavelmente vai chegar a esse patamar na próxima reunião do Copom. O que o Gabriel Galípolo está defendendo aqui não é continuar aumentando essa taxa indefinidamente. O meu palpite é mais uma alta de 0,25 na próxima reunião, chegando a 15%, e isso se estabilizando ainda durante algum tempo. Por quê? A inflação não está arrefecendo, pelo contrário, continua incomodando bastante. É necessário dar uma segurada na economia para reverter isso aí. E olha só, houve crescimento econômico, de acordo com o próprio Banco Central, na prévia do PIB, de 1,3% no primeiro trimestre, sendo que só no mês de março foi uma alta de 0,8%. Ou seja, a economia segue acelerada. Tem muitas explicações para isso aqui, tá? Você sabe muito bem que o PIB não é muito confiável, mas o que importa na prática é ter mais dinheiro circulando na praça. Por isso, o Banco Central precisa, não tem alternativa, não tem outro jeito. Tem que manter a taxa de juros elevada por mais tempo, mesmo sabendo todos os impactos que isso vai ter na economia real brasileira. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, R$ 7,99. Fica a seu critério, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Gabriel Galípolo mandou a real nesse sentido hoje, segunda-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, ante, é claro, toda a expectativa do mercado que vai se criando. Foi uma conferência promovida pelo Goldman Sachs, que a gente sabe muito bem, são eventos privados, mas que são tipicamente utilizados como palanque para presidentes do Banco Central. Eles não têm espaços para falar politicamente, vamos colocar assim. Marcar uma coletiva de imprensa para falar as expectativas da taxa de juros não é assim que funciona. Então, geralmente, esse pessoal, era assim com o Campos Neto, é assim com o Gabriel Galípolo agora, presidente de Banco Central vai nesses eventos e aproveita para dar um cheirinho, um saborzinho para o mercado do que está por vir. Vamos colocar assim, a fala oficial do presidente do Banco Central se dá nesses eventos. E, obviamente, quando tem a abertura da ata do Copom, aqueles momentos já pontuais. Mas esse aqui é o momento padrão para um presidente do Banco Central mandar a real a respeito da política econômica do futuro da taxa de juros. E ele falou o seguinte, que é bem provável que a taxa Selic vai se manter em um nível bastante restritivo, ou seja, uma política monetária restritiva é uma taxa de juros elevada, por bastante tempo, porque inclusive o Banco Central não pode aqui usar o ansiolítico, nas palavras dele, dar sinalização sobre os próximos passos ou sobre quando vai começar a fazer corte na taxa de juros, ou seja, quando que vai começar o ciclo de queda. Estamos no ciclo de alta nesse momento, que parece que vai chegar num platô. Tudo indica que vai chegar. Conforme eu falei, a minha expectativa é que salte dos atuais 14,75% para 15%. Então, é uma desaceleração contínua. Seria um cenário de desaceleração contínua. O Banco Central, desde o final do ano passado, aumentou a taxa Selic seguidas vezes em 1 ponto percentual até a última reunião, que foi em maio. Aliás, foi agora em maio, né? Que aumentou 0,5 ponto percentual. Então, reduziu pela metade o ímpeto do crescimento. A minha expectativa é que reduza novamente para a metade na próxima reunião, estabilize em 15% e aí mantenha esse patamar, fique nesse platô algum tempo ainda. Quanto tempo? É a grande dúvida de todo mundo nessa história, conforme eu falei, com economia aquecida aqui, 1,3% de crescimento, provavelmente vai ficar um bom tempo ainda. O que é essa estimativa aqui de crescimento, que é o índice IBC-BR? Então, o principal ponto que alavanca isso aqui é o gasto estatal
de forma geral, isso aqui é o grande ponto, de fato. E tudo bem, é esperado que o começo deste ano tenha um desempenho econômico bom. Agronegócio, outras áreas também. Mas há expectativa de redução na atividade econômica a partir do atual trimestre, mas principalmente na segunda metade do ano. E essa redução também será devida à alta taxa de juros, porque no fim das contas é exatamente isso que o Banco Central quer fazer. É um cenário estranho, se você para pensar. O Banco Central vai ter que derrubar a economia para resolver o problema da inflação, mas isso se deve à interferência do Estado, de maneira geral, principalmente na depreciação do valor da moeda, que é a grande raiz de todos esses problemas que nós estamos vendo aqui nos últimos tempos. Então, esse negócio aqui da avaliação do Gabriel Galípolo faz todo sentido. Para pensar, ele tinha falado no começo desse ano que a taxa de inflação, o IPCA anualizado, ou seja, a janela de 12 meses, iria ficar acima do teto da meta, que é 4,5%, pelo menos até metade deste ano, então até junho. Mas olha só, a gente tem os dados já de abril, a taxa anualizada de abril, e o IPCA está em 5,35, se eu não me engano. Está muito longe dos 4,5. É pouco provável que haja uma queda, que haja um retorno, pelo menos ao limiar dessa meta de inflação, o teto dela, nos próximos 2 meses, nas próximas 2 medições. Então, maio e junho. Provavelmente vamos chegar em junho com, sei lá, no melhor dos cenários, IPCA 5%. Vai faltar um bocado ainda para voltar para o centro da meta. O centro da meta nem se diga, para o teto da meta. Então, esses 6 meses que o Gabriel Galípolo não vão dar nem para o cheiro que ele falou lá atrás. Vai ter que fazer outra cartinha lá para o Congresso Nacional explicando esse problema aí. Já era previsto, inclusive, que iria acontecer. O mercado está precificando que a inflação vai ficar acima de 4,5% até meados do ano que vem. Então, qual que vai ser o tamanho desse ciclo de estabilidade, uma taxa Selic muito restritiva, para usar as palavras do Gabriel Galípolo? Pode ser que seja um ano mesmo, pode ser que seja até pelo menos o final desse ano. Aí vai dar uma travada grande na economia brasileira, sem sombra de dúvidas. Por quê? Qual que é a ideia aqui? É justamente incentivar a poupança, fazer com que os gastos diminuam. E aí você tem gastos de consumo, obviamente, que é tudo aquilo que o governo Lula mais gosta, mais quer que seja feito, mas tem também o gasto que é o investimento, o gasto de capital, que é o que faz a produtividade aumentar, faz a economia avançar. É muito importante que aconteça numa economia para ela se desenvolver. Também esse gasto vai ser impactado, porque como que você financia a expansão dos seus negócios com uma taxa Selic a 15%? Você vai ter que pagar muito mais do que isso para um banco para conseguir dinheiro emprestado, para conseguir uma linha de crédito. É justamente essa uma das ideias de uma taxa de juros muito elevada, uma taxa básica, que é desincentivar a tomada de empréstimo justamente para ter menos dinheiro circulando na economia, ao mesmo tempo em que incentiva a poupança, porque você guardar dinheiro num cenário como esse aqui é muito bom. Renda fixa no Brasil hoje, caramba, é um negócio maravilhoso. Aliás, costuma ser maravilhoso em muitos períodos e longos períodos. Então você bota aí o seu dinheiro no Tesouro Selic, que seja, você está ganhando Selic mais um negocinho ali, 15% ao ano, vai descontar ali o imposto de renda ainda e tudo mais, mas tem um monte de ação que não está pagando isso de dividendos. O Brasil é o paraíso da renda fixa, de fato. Aí o Banco Central, dessa forma, tira a liquidez da economia, o pessoal tudo guardando esse dinheiro em algum investimento, para de circular dinheiro na economia, a economia arrefece, dá aquela esfriada. E aí os preços começam a cair. Esse é o objetivo por trás da ação do Banco Central, e é muito provável que o Gabriel Galípolo siga por esse rumo, porque não tem outra alternativa, não tem o que fazer. Ah, mas ele foi colocado pelo Lula ali no Banco Central com esse objetivo. Beleza, mas ele não deve nada ao Lula agora, porque ele tem autonomia para gerir o Banco Central. E não tem alternativa mesmo, não tem. Se ele cortar a taxa de juros agora, iniciar um período de cortes, a inflação vai voltar a subir e o Lula também não quer isso. Essa é a verdade. E o Gabriel Galípolo também não tem nada aqui prestar contas para o Lula. O Campos Neto não precisou fazer isso.
E principalmente, o PT vai continuar colocando a culpa disso aí no Campos Neto. Já estamos na metade do ano de 2025, 6 meses praticamente que o Gabriel Galípolo é o presidente do Banco Central e a culpa ainda é do Campos Neto. O pessoal não tem vergonha na cara mesmo, essa é a verdade. Mas acho que o cenário mais provável de fato inclusive aqui o cover do padre Fábio de Mello deixou isso bastante claro, taxa Selic elevada ainda por bastante tempo. A grande questão é qual vai ser o patamar máximo que ela vai atingir. Imagino que 15%. E por quanto tempo? Imagino que, pelo menos, no melhor dos cenários, até o final deste ano. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.